Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus pode mudar de ideia? Na palavra do Senhor em Esther 4:12, olha o que está escrito. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Aqui na palavra do Senhor já deixa claro que Deus ele muda de ideia se for preciso. Esther, ela foi escolhida por Deus desde o ventre da mãe dela. Esther, ela foi separada por Deus, escolhida do Senhor para uma grande missão que era salvar o povo judeu. Esther, a história de Esther foi um divisor de águas na história do povo israelita. Tanto é que está na Bíblia, de tão poderosa que foi essa história. Amém? Servindo para nós de inspiração. Porém, aqui na palavra do Senhor deixa claro o livre-arbítrio que Esther teria de aceitar ou não cumprir o seu chamado. E na palavra do Senhor nos deixa claro que Deus ele poderia mudar de ideia se acaso Esther não obedecesse à vontade do Senhor. O próprio tio dela disse: Esther, se você não fizer aquilo que é para ser feito, Deus levantará socorro de outro lugar. Mas o plano de Deus vai concluir. A vontade de Deus vai ser feita com você ou sem você. Você obedecendo ou você desobedecendo. Aquilo que Deus planejou, a vontade de Deus no final de tudo isso, vai ser vitória para o povo de Deus. E no final de tudo isso, quem vai morrer vai ser você. Esther tinha ali duas opções na mão dela. Ou ela obedecia à voz de Deus e cumpria o seu chamado, ou ela simplesmente desobedecia e não se importava com o chamado dela e morria, e Deus levantava socorro de outro lugar. Através dessa passagem, a Bíblia nos deixa claro que sim, Deus pode mudar de ideia de acordo com o nosso livre-arbítrio. Se você não quiser, meu filho, Deus levanta outro no teu lugar. A própria Bíblia me dá essa legalidade, me dá autoridade para te dizer isso. Se Deus te diz para fazer algo que você não faz, Deus pode sim levantar outro em teu lugar, mesmo que haja promessa, mesmo que você seja um escolhido. Independente de tudo isso, ainda existe o teu livre-arbítrio. Amém? Quero dizer para vocês também, em cima dessa palavra, uma experiência que eu tive de ver simplesmente uma vontade de Deus e a pessoa não quis a vontade de Deus. Na verdade, quantos não querem, né? Na verdade, quantos a gente vê simplesmente não querendo, né, viver a vontade de Deus, mas eu vi algo assim com os meus próprios olhos que eu entendi que foi o próprio Deus que me disse que era a vontade dele, mas a pessoa não quis, entendeu? Então isso pode acontecer também. Era um homem que era casado com uma mulher e eles ficaram tipo 20 anos separados, mas eles ainda eram casados no papel. Então eles estavam separados, mas eles não eram divorciados. Esse homem, ele era amigado com outra mulher e a ex-mulher dele seguiu a vida dela, até que esse homem aceitou Jesus. E esse homem começou a receber profecias e promessas, e Deus começou a dizer para esse homem que era para ele largar a mulher que ele estava em adultério e voltar para sua ex-mulher. Mas quando esse homem começou a receber essas profecias, então para ele não fazia sentido Deus falar essas coisas para ele, então na cabeça dele era falsa profecia, porque não fazia sentido nenhum. Porém, essa mulher, a ex-mulher dele, também começou a ir para a igreja e ela também começou a receber a mesma promessa. E profetas começaram a falar: o seu ex-marido, é da vontade de Deus que vocês fiquem juntos. É da vontade de Deus que vocês voltem. É da vontade de Deus que vocês fiquem juntos. Eles não se viam, eram de igrejas separadas e os dois recebiam a mesma mensagem. Os dois recebiam a mesma promessa. Então Deus ele não é Deus de confusão. Havia confirmações de ambas as partes. Eles não tinham contato nenhum. Essa mulher, ela tinha consciência de que esse homem tinha recebido essa promessa, e esse homem ficou sabendo que ela também recebeu essa promessa. Ou seja, se eles quisessem voltar, era só eles marcarem um encontro e falar: caramba, eu recebi uma promessa, e aí você também recebeu uma promessa, vamos tentar de novo. Mas simplesmente
esse homem, que na verdade ele foi o traidor, ele traiu essa mulher e ele estava com outra, mesmo diante de promessas, mesmo diante da direção de Deus, do que ele deveria fazer, ele não quis obedecer. E ele disse, eu não quero voltar com ela. Eu não quero voltar com ela. E ele não voltou, até que ele terminou com essa mulher que ele estava e cresceu até, eu acredito, uma esperança diante das pessoas que esperavam que eles iriam voltar. E muitas pessoas sonhavam que eles voltavam, mas o homem dessa história, ele simplesmente decidiu não voltar. Ele falou, não quero voltar com ela, não quero. E ele se casou com uma outra mulher aí, e hoje ele tá super bem com ela, e hoje ele tá com ela na igreja, se divorciou da ex-mulher dele antes de casar com essa, e ele foi e procurou essa outra mulher só para se divorciar, divorciou e casou com uma outra mulher. E aí como que a gente fica, né? E essa outra mulher seguiu a vida dela com outro homem e está para se casar também. E aí como a gente fica, caramba, diante de tantas promessas, diante de tantas confirmações, algo tão assim, tão forte, tão verdadeiro, como que a gente poderia falar que ou a falsa profecia é muito grande, ou o espírito de engano que está trabalhando nessas pessoas é muito poderoso, ou realmente era Deus tentando o alertar da vontade dele, e as pessoas usaram o livre-arbítrio e não quiseram. Nesse caso, Daniele, eu acredito que era Deus. Nesse caso, eu acredito que era Deus falando sim. Por quê? Porque Deus, ele não gosta de divórcio. Deus, ele é Deus de casamento. Ele é Deus de perdão. Então, quando um casal se casa, a vontade de Deus é que esse casal prossiga juntos até o fim e que eles trabalhem no perdão, que eles trabalhem no amor, que eles aprendam a conviver em Cristo Jesus até o fim. Então, nesse caso, é difícil falar que seria falsa profecia. Por quê? Porque que o diabo ia querer unir duas pessoas que foram casadas um dia, sendo que o diabo, o próprio diabo, ele que odeia casamento, ele que odeia família. Então, nesse caso, eu acredito sim, diante da Bíblia, à luz da palavra, com total convicção de que era Deus falando, mas esse homem, ele simplesmente não quis. Ele não quis dar ouvidos à voz de Deus, ele não quis, ele usou do teu livre-arbítrio e seguiu a vida dele, tomou uma outra direção, e a vontade de Deus não se cumpriu. A vontade de Deus pode não se cumprir, gente, é livre-arbítrio. Você tá entendendo? A vontade de Deus é que ninguém fosse pro inferno. A vontade de Deus é que ninguém sofresse. A vontade de Deus é que todos fossem salvos, todos fossem felizes em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Tanto é que o próprio Jesus, ele disse, todo aquele que crê será salvo. Jesus, ele não disse só os judeus serão salvos. Entendeu? Ele trouxe a salvação para todos, para todas as gerações. Entendeu? Ele estendeu a graça para todo aquele que crê. Não é sobre todo aquele que tenha o sangue real. Não, toda raça, toda tribo, toda língua, todas as nações. Vinde a mim. Amém? Mas eu acredito que Deus, óbvio que ele fica triste quando a gente sai do plano dele, quando a gente sai da vontade dele, quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente quer. Então, acontece muito, gente. Eu, Daniele, acredito muito que, claro, Deus é soberano e no final de tudo a última palavra vem de Deus. Mas a última palavra de Deus ao nosso respeito é o quê? Viva, volte, se arrependa, há esperança para você. Eu te amo, vinde a mim, eu estou aqui, não temas. Mas, independente de tudo que Deus é, independente do poder que ele tem, ainda existe o livre-arbítrio. O próprio livre-arbítrio que as pessoas perdem a salvação. E não é da vontade de Deus que as pessoas percam a salvação, e muitas perdem, e muitas perderam, e muitas estão perdendo, e muitas perderão. E essa é a vontade de Deus? Não é, mas ele é Deus de princípio. Amém? E Deus, ele nunca vai mudar o princípio dele. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E aqueles que não se submetem à palavra de Deus, infelizmente, perderão sua salvação. E é a vontade de Deus? Deus, ele fica alegre quando um pecador, ele se perde eternamente, quando ele não é salvo, quando ele morre sem salvação? Não, porque na própria palavra do Senhor diz que Deus, ele não se alegra nem mesmo com a morte de um ímpio. O que a palavra do Senhor quer nos dizer através dessa passagem? Que Deus não se alegra quando uma pessoa morre sem salvação. Ele não se alegra, ele fica triste. Entendeu? Ou seja, diante de todos esses fatos que eu estou colocando diante de vocês,
É possível sim entender que muitas vezes, por culpa da nossa escolha, a vontade de Deus não é concluída na nossa vida. Por nossa escolha. Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel até o fim, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é usar o nosso livre-arbítrio para nos submeter àquilo que ele nos fala, as direções, as ordenanças, a palavra de Deus, as direções de Deus e até mesmo as renúncias e os sacrifícios. Amém? É isso, gente. A vontade de Deus pode ser que não aconteça diante do nosso livre-arbítrio. Eu, Daniele, acredito que sim. Amém? Não é da vontade dele que isso aconteça, mas a vontade de Deus seria um mundo perfeito, seria o paraíso, e não é isso a realidade. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Amém? Mas bem-aventurados aqueles que se submetem, bem-aventurados aqueles que obedecem a palavra de Deus, porque serão completamente saciados. Encontrarão em Deus felicidade, encontrarão alegria, encontrarão descanso. Mas ainda assim existe o livre-arbítrio. Bem-aventurado aquele que escolhe obedecer a Deus. Bem-aventurado aquele que escolhe servir a Deus. Bem-aventurado aquele que escolhe obedecer a palavra de Deus. Amém? Beijos da paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.